hoje, né, dessa semana, nós vamos falar sobre torque. Então, a gente vai falar sobre torque, capítulo 10, tá, gente? Então, no capítulo 9, nós estudamos praticamente o movimento circular uniforme. Se a gente fazer um paralelo com a física, o primeiro semestre de física que vocês fizeram, é como se a gente tivesse estudado o movimento retilíneo uniforme. Então, a gente estudou como acontecem os movimentos, né? A cinemática de rotação. Agora nós vamos para por que isso acontece, né? Quais são as forças interagindo, né? Que na verdade eu vou adiantar que é o torque, né? Que faz com que os corpos entrem em movimento, aumentem sua velocidade angular, sua aceleração angular também, ou diminua, né? Então a gente vai falar sobre torque, né? A força, né, associada a isso, tá? Então, a gente vai falar aqui, aqui tem até uma figurinha que vai dar com clareza mais ou menos o que a gente está estudando, tá, gente? Vamos lá. Bom, então, torque, né? O torque, na verdade, ele é quando você quer girar algo em torno de um eixo. Então aqui nós temos uma porca, né, e uma chave, ok? Se você for com o dedo ali, você não vai conseguir, não vai ter força, a não ser que esteja solto, né? Mas geralmente a gente precisa de uma chave, né? Como funciona? Você pega essa chave e faz uma força. Você pode fazer uma força mais perto do parafuso, mais longe do parafuso, ou empurrar a chave, tá? Então nós temos essas três forças denominadas aqui, ó, tá? Ou empurrar a chave, tá? Então, o que a gente pode observar no dia a dia é que se a gente fizer uma força muito próxima aqui do parafuso, né, não pegar lá no cabo, lá no final do cabo da chave, a gente vai ter que fazer mais força, né? Então, observe, ó, que a gente faz essa força aqui fazendo um ângulo de 90 graus com esse braço de alavanca, a gente vai chamar de braço de alavanca. Isso é o torque, tá? Então, o torque, ele é maior quando você se afasta, né, do eixo de rotação, tá? Só que a gente só considera a força que faz um ângulo de 90 graus, que está perpendicular, né, ou na direção do movimento, ok? Que o movimento vai ser de rotação assim, tá? Para uma força, por exemplo, se você empurrar a chave para lá, não vai acontecer nada, se não quebrar o parafuso, né? Então a força que aponta para o eixo de rotação não tem efeito nenhum no movimento, tá? Então a gente vai ter que, quando tiver uma força oblíqua, né, a gente vai ter que decompor ela. Um pouquinho não vai fazer nada, não vai interferir em nada no movimento, a outra quantidade, né, a gente vai ter que sim, né, faz parte do movimento. Então a gente vai ter que decompor essa componente da força, tá? Então, praticamente é isso o torque, né? A gente achar uma força, né, que é perpendicular, né, ou que faz um ângulo de 90 graus com o braço de alavanca. E aí, quando a gente vai fazer força, a gente vai tender a girar um corpo, né? Ou se estiver girando, a gente vai fazer força no sentido contrário, no sentido de parar um corpo, igual um freio de um carro, né? Então, você gera atrito dentro da roda do carro, e com isso você diminui a velocidade do carro. Você está fazendo uma força contrária, né? Então, um torque contrário, ok? Bom, vamos continuar. Aqui tem que ter bastante atenção, tá, gente? Porque tem um monte de vetorzinho, tá? Mas é tranquilo. Para o nosso conhecimento básico aqui é tranquilo, tá? Se você for estudar mais aprofundadamente, é até importante você trabalhar com coordenadas polares, tá? Mas aqui a gente vai simplesmente aplicar os conhecimentos, ok? Bom, então como que vai funcionar o torque? Então, a gente sempre vai considerar, né, gente, um corpo rígido, que a gente já falou, o corpo rígido, né, que não é igual ele não se move quando a gente aplica uma força, né? Então, imagina um eixo de rotação, vou pegar outra canetinha aqui, né, imagina um eixo de rotação, ó, tanto no A, como no B, como no C, o eixo de rotação é esse aqui, ó, é o O, tá? E um ponto qualquer desse corpo. Então, se a gente fosse falar, é como se o corpo fosse, a gente pode pensar que ele fosse o quê? Compostos de um monte de massinhas, né? Então, M1
mais M2, mais M3, somar todas as mini massinhas aqui que a gente, né, pode considerar esse corpo composto de várias massas, né? A soma de todas essas massas seria, então, a massa do corpo. Olha, a gente pegou um ponto lá na periferia, né? Um ponto P. A gente podia pegar um ponto mais próximo aqui, tá? Mas a gente pegou um ponto periferia, porque não, em questão de estudo não vai mudar em nada. Então, imagina que a gente tem um ponto P, olha só, né? Esse ponto P aqui é como se tivesse um eixo, tá? Ó, nesse ponto O, e esse corpo gira ali. Não necessariamente um corpo para girar em torno de um eixo tem que ser assimétrico, tá, gente? Isso aqui até ajuda a gente a entender melhor. Bom, então ele está a uma distância, nesse ponto está uma distância R, ó, do centro de rotação, do eixo de rotação. E imagina que você faz uma força aqui, ó. Você faz uma força aqui, na direção de F, sentido de direção de F, tá? Ok? Bom, observe que essa força, ó, o braço de alavanca, então, a gente pode considerar sendo esse R aqui, não é isso? E a força, ó, essa F. Então ele faz um ângulo φ com o braço de alavanca, ok? Então lembrando que eu disse anteriormente, essa força que está na direção do braço de alavanca aqui, ó, essa FR, ou a radial, né? A radial não vai gerar torque, não vai gerar movimento ali, a não ser que fosse um movimento de translação, né, gente? A gente está preocupado aqui no movimento de rotação, tá? Ok? Mais pra frente a gente vai falar de giro sem deslizamento, né? Mas rolamento sem deslizamento, mas não é o momento agora. Bom, então essa componente da força aqui, ó, a F cosseno de φ, que seria o F tangente, ela não vai gerar torque, tá? Ela não gera torque. Quem que vai gerar torque? Essa componente aqui, ó, a seno, tá? Ó, pode ver, ó, essa componente aqui, ó, tá? Bom, como é um vetor, a gente trazendo aqui, ó, né, para o ponto de aplicação, então a gente pode observar que essa força aqui tangente, né, a gente pode falar que a força tangente ao movimento é o que vai gerar, então, o torque, tá? Ok? Se essa força tiver no sentido de rotação, ela aumenta a velocidade angular, então ela vai ter uma aceleração angular ali. Se essa força diminui, se ela tiver contrária ao movimento de rotação, ela vai fazer o quê? Um movimento retardado, né? A gente vai ter um freio, não é isso? Então vai diminuir a velocidade angular. Bom, mas isso aí a gente já estudou no capítulo anterior. A gente está aqui preocupado pela causa do movimento, né? Estamos estudando a causa do movimento, não como ele se movimenta, né? Bom, então, qual que é sempre a ideia, ó? A gente pegar, né, a força ou a componente perpendicular entre o braço de alavanca e a força, tá? Então, eu sempre prefiro fazer assim, mas nem sempre dá, né? A figura C, ela tá aqui para mostrar isso, ó. Então, tanto eu posso, né, fazer a decomposição igual aqui em B da força F, como eu posso, né? Então, é um sentido inverso, é uma ideia inversa, como eu posso manter F aqui, né? Observe que isso aqui é φ, ó, tá vendo, ó? É o mesmo ângulo, né? Ó, é igual, ok? Né? Como eu posso também pegar o seno de R, ó, isso aqui é R, né? Então a gente pegaria esse R perpendicular. Observe que agora F, ó, e o braço a projeção do braço de alavanca também faz um ângulo de 90, tá? Aqui, ó. Então tanto faz, um ou outro vai dar o mesmo resultado. Porque aqui a gente vai pegar F seno, né, de φ vezes, a gente vai ver daqui a pouco, vezes o braço de alavanca. E no outro também, né, vai ficar R seno, né, o braço de alavanca vezes seno de φ vezes F. Então, cai na mesma, né? Ok, gente? Então, o que a gente quer é sempre o quê? Né? O braço de alavanca e a força fazendo um ângulo de 90 graus com esse braço de alavanca. Pode ser tanto, você pode projetar a força, decompor a força F, como você pode decompor o braço de alavanca, tá, gente? Beleza? Vamos agora melhorar, aumentar esses conhecimentos. Então aqui a gente tem
né, uma alavanca, tá? Aqui, ó, nesse ponto O, a gente tem então o eixo de rotação. O braço de alavanca seria esse cara aqui. Deixa eu colocar ele em vermelho aqui, ó. Ó, o braço de alavanca, eu sou horrível porque eu não consigo fazer um risco reto, né? O braço de alavanca é esse vermelhinho aqui, ó. Não é isso? Então esse aqui é o braço de alavanca. Aqui ele está falando que tem um tamanho o quê? R, ó. Ok? E a força aplicada? A força aplicada está aqui, ó, F, ó. Tá joia, ó? Então isso aqui é o que a gente está estudando, né? Para a gente achar o torque, qual que é a ideia? Né? O torque, gente, ele sempre vai ser o quê, ó? Torque é uma força, né? Tá aqui, ó, força vezes o braço de alavanca, né? Desde que eles estejam perpendicular entre si. Então, na verdade, isso aqui, né? A gente procura uma componente da força, né? Perpendicular ao braço de alavanca, ou a gente mantém a força fixa e acha um componente do braço de alavanca, né? Então, olha só. A gente pode tanto decompor a força, olha aqui agora, eu estou vindo para cá, ó, né? A gente pode tanto decompor a força e manter o braço de alavanca, ó, a gente tem 90 graus, ó, estão vendo? Né? Então, qual que seria essa F tangente aqui, ó? F, né? Seno, ó, seria essa componente aqui, ó, que a gente pode trazer para cá, né? Então, ela vai estar fazendo o quê? Um ângulo de 90 com o braço de alavanca, ok? Então, F seno de φ vezes quem? R, né? Ok? Então, é o que a gente teria na primeira opção. Outra opção que a gente teria para fazer seria o quê? Seria a gente manter a força, ó. Mantém a força aqui, né? Só que agora a gente vai ter que fazer o quê? Decompor essa componente do braço de alavanca, né? Pra gente achar esse L aqui, ó. Tá vendo? Né? Porque daí esse L fica fazendo 90 graus com a força, daí a gente tem o torque. Isso é só uma questão matemática, tá, gente? Pra gente calcular o torque. Então, qual que é a ideia? Se a gente tem aqui um ângulo de φ, aqui também a gente tem φ, né? Então, essa componente aqui, ó, vai ser L seno de φ, ó. Seno é sempre o cateto oposto, não é isso? Tá? Ah, professor, mas eu preferi fazer, né, R, né, desculpa, gente, L é igual a R cosseno de 90 menos φ. Também pode, né? Então você ia colocar aqui é 90 menos φ, não é isso? Ok? Também pode. Então é só uma questão matemática. De todo jeito, a gente tem que matematicamente achar uma componente perpendicular para tanto a força aplicada como o braço de alavanca, né? A gente use só as componentes perpendiculares, tá? Que façam um ângulo de 90 graus. Bom, observe que nos dois a gente usa o seno, né? Então a gente usa o seno, tanto se a gente usar o primeiro método, a gente vai ter o quê? Torque é igual a R vezes F seno de φ. Nossa, que horrível, não dá nem para ler. No segundo caso, a gente vai ter o torque é igual a R seno de φ vezes F. Então, nos dois casos, a gente tem o seno, não é isso? Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos um produto vetorial. Né? Então, a gente tem, na verdade, um produto vetorial. O que é um produto vetorial? É nós pegarmos dois vetores, né? E fazermos produto apenas das suas componentes perpendiculares. Não é isso? Então, por isso que temos aqui, ó, né? Produto escalar. O que é um produto escalar? Produto escalar, por exemplo, a gente vê produto escalar, deixa eu lembrar lá, em trabalho, né? Energia, em watts, tá? Não podemos confundir, tá? Então, olha só, produto escalar F, produto escalar é F vezes
o deslocamento vezes cosseno. Cosseno, nesse caso que seria φ. Seria para a gente achar o trabalho realizado pela força F. Já o torque, né? Então a gente acharia a componente que está o quê? Na direção do movimento. Ó, seria essa força aqui, ó, para achar o trabalho. Já o torque, né? Não podemos confundir porque as unidades são iguais, né? Newton vezes metro. As unidades são iguais. Só que uma é watts, uma é joules, desculpa gente, tô louco. Uma é joules e outra é Newton vezes metro. Newton vezes metro é joule, professor? É. Só que quando a gente está falando de energia, é joule. Quando a gente está falando de torque, a gente tem que deixar em Newton vezes metro. O que ele é? Ele é um produto vetorial. Ele é F vezes, né, a distância do braço de alavanca, que no nosso caso a gente usa R, né? Está usando R, vezes quem? Seno. Então, de qualquer jeito que você for fazer, vai dar um seno aqui. Por isso, né, que a gente tem esse produto vetorial aqui. Ó. O que é um produto vetorial? É a gente pegar o braço de alavanca, produto vetorial com a força. Né? Quando a gente abre o produto vetorial, aparece o quê? Um seno. Né? Quando a gente abre o produto escalar, aparece um cosseno. Quem tem dificuldade vai nos primeiros capítulos do livro. Né? Então, lá é matéria do semestre passado. Professor, a gente vai usar muito isso aqui? Não, eu acho que tem 1 ou 2 exercícios só no livro, né? Eu vou ver se eu ponho um na atividade para vocês calcularem, né? Se eu lembrar. Mas o produto vetorial é isso, né? É o produto das componentes perpendiculares entre si. Né? Lembrando que seno de 90 é 1 e seno de 0 é 0. Né? Okay? Por isso que a gente precisa de 90 graus. Tá joia? Até coloquei de ladinho aqui que eu sabia que tinha muita coisa para fazer. Né? Ó, observe que o radiano é cosseno, então a gente não tem torque, né? Dá um ângulo zero, dá cosseno de φ, né? Se a gente colocasse seno de φ, daria zero, né? Então a gente não tem torque nessa direção aqui, né? Ok? Só com a componente tangencial da força. Bom, uma vez entendendo isso, vocês entenderam tudo, né? Porque apesar de eu falar um monte aqui, a gente precisa, na verdade, ter o tato apenas de achar uma componente que é perpendicular. Se for da força perpendicular ao braço de alavanca, ou se você tiver a força fixa, você vai tirar uma componente do braço de alavanca. Então aqui tem os dois casos abordados, tá?